Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Na hora exata, estamos sintonizados na dança, sentindo o mais puro espírito de uma das maiores artes da humanidade, ouvindo histórias da gente que aqui no Brasil e em alguns países transformam a dança em algo que pulsa, como pulsa em circulação de tempo os nossos corações. E vamos entrar no espírito de um centro majestoso da cenografia brasileira, que é o Teatro Guaíra, em Curitiba, no Paraná. O teatro em sua dimensão de natureza mais do que regional. Conversando sobre a Escola e Companhia de Dança do Teatro Guaíra, uma entidade pública do governo do Paraná. Lembrando que arte é um alinhavar dos anos, uma sequência de continuidades, geração após geração, carregando no espírito do jovem toda a disciplina necessária para garantir que o roteiro do movimento possa acontecer. Repetir tantas vezes até achar o movimento que já estava implícito na coreografia. Lembrar a Ceci Chaves, como todo mestre, é a continuidade, a criar uma sequência de geração formando artistas da dança. O Flávio Sampaio vai conversar com Regina Kotaka, com sua formação básica na Escola do Guaíra, escola esta que seguia a proposta do Balanchine nos Estados Unidos, uma escola para criar uma companhia profissional. Acompanhar a formação da Regina no Teatro Guaíra e depois indo passar um ano na École Supérieure de Danse de Cannes-Rossella Hightower, na França. Essa escola foi fundada em 1961 pela bailarina Rossella Hightower, na cidade de Cannes, na Riviera Francesa. Essa escola permitiu formar jovens de todas as nacionalidades, combinando uma educação rigorosa em balé técnico, mas também várias formas de expressão como dança contemporânea, jazz moderno, drama, pas de deux, movimento de chão, análise funcional do corpo no movimento da dança, a história da dança, a formação musical, o canto, a mímica, a dança do personagem, o piano, ao mesmo tempo dando-lhes a oportunidade de seguir a educação normal, criar nos primeiros horários arranjados com aulas acadêmicas. Em 1979, Regina Kotaka volta da França e se torna profissional e vai disputar uma vaga na Companhia de Dança do Guaíra, então com a direção do famoso coreógrafo português Carlos Trincheiras. Ela chega a participar dos ensaios de dança da famosíssima peça de dança do Teatro Guaíra, O Grande Circo Místico. O Grande Circo Místico é um espetáculo musical brasileiro apresentado em 1983. Criado originalmente para o balé do Teatro Guaíra de Curitiba, Naum Alves de Souza roteirizou o poema homônimo do parnasianista modernista Jorge de Lima, portanto o poema O Grande Circo Místico, da obra intitulada A Túnica e Consútil de 1938. O espetáculo foi preparado durante todo o ano de 82 e estreou em 17 de março de 1983, mesclando música, balé, ópera, circo, teatro e poesia. Tamanho sucesso originou uma turnê de 2 anos pelo país, assistida por mais de 200 mil pessoas em quase 200 apresentações.
consagrou uma das mais completas obras já apresentadas no país, lotando o Maracanãzinho e o Coliseu dos Recreios em Lisboa. A trilha sonora foi musicada pela dupla Chico Buarque e Edu Lobo e conta a história do grande amor entre um aristocrata e um acrobata, e a saga da família austríaca proprietária do grande circo Kneps, que vagava pelo mundo nas primeiras décadas do século. Logo após a estreia da peça, Regina Kotaka, em 1983, vai para Portugal, quando dança peças dos grandes coreógrafos e diretores de dança da Europa. Retorna ao Brasil quando recomeçará numa escala menor na sua própria companhia do Teatro Guaíra, mas com a disciplina da consciência pura, aceita a situação para logo a seguir retomar sua posição como artista plena. Neste programa, o Flávio e a Regina iniciam uma crítica à performance atual dos dançarinos, onde enxergam uma tendência para a performance ginástica, esquecendo-se a parte dramática e poética da coreografia e execução. Finalmente, eles lembrarão que os importantes livros da Regina Kotaka podem ser adquiridos pelo site da Amazon.com. Basta digitar Regina Kotaka. Kotaka se escreve com K-O-T-A-K-A. Kotaka. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Hoje, Paracuru, cidade que dança, recebe uma pessoa que é uma gracinha. Eu a conheci, ela era quase uma menina. Eu vi o surgimento dessa estrela. E, meu Deus, assim, ela era já naquela época muito talentosa. Ela é uma pessoa talentosa. Mas nunca passou pela minha cabeça que ela construísse a carreira linda que construiu lá no Teatro Guaíra, onde foi a minha primeira casa. Regina Kotaka, seja bem-vinda a Paracuru. É um prazer te receber e eu acho que a nossa cidade vai gostar muito de conhecer a sua história. Flávio, querido, eu que agradeço muitíssimo a lembrança e a oportunidade da gente estar aqui juntos, conversando mais uma vez. Mesmo que à distância, com o coração juntinho. Né? Ah, que lindo! Regina, eu faço essa pergunta quase que a todas as pessoas. Como é que foi o teu encontro com a dança? Foi você que procurou a dança? Foi a dança que te achou? Ou a mamãe deu uma focinha? Eu acho que minha mãe deu uma mãozona. Quando eu era pequena, claro, eu nem lembro direito, mas como toda mãe, disse que eu adorava, que escutava uma música e já estava dançando, né? E me colocou no balé. Me colocou no balé e logo depois, assim, eu estava, acho que já foi na escola do Guaíra que tinha toda aquela seleção e continua a ter. Eu comecei a fazer dança lá e acho que eu estava no 3º ano de dança, eu tive uma moléstia reumática bem grave, assim, perdi a coordenação motora dos movimentos. E quem me segurou na escola, que acreditou que era uma moléstia passageira e que me incentivou a continuar, foi a Ceci Chaves, que era minha professora na escola. Lembro da Ceci, lembro bastante da Ceci. Foi uma pessoa importante para a história da dança do Paraná. Muito, e para a formação de muitas bailarinas também, assim, profissionais que saíram das mãos dela. A Ceci, até quando eu dançava, eu achava que não tinha talento nenhum para dança, só que também não me permitia que não seguia em frente, sabe? Não conseguia admitir que eu não tinha talento para dança. Mas chegava nos espetáculos de fim de ano, a Ceci sempre me colocava para dançar lá na frente e tal. Então, foi assim que fui persistindo na dança, né? E graças a ela que eu acho que me tornei uma bailarina profissional e aquela disciplina toda, né? Que a gente vai aprendendo aos poucos e assimilando na dança. Regina, a escola do Teatro Guaíra foi, se eu não me engano, a 3ª escola pública de dança a ser fundada no Brasil.
E não faz muito tempo, ela é tão jovem quanto a Escola de Dança do Palácio das Artes, quanto a Escola de Dança do Teatro de Salvador, que são as escolas mais tradicionais de dança. Você começa em que ano nessa escola? Já é um pouco parecida com a escola. Ela deveria ter formado 1 ou 2 turmas quando você entrou. É assim? Olha, eu não sei quantas turmas que ela tinha formado, mas a escola do Guaíra, quando ela foi formada, ela foi como a escola que o Balanchine sugeriu nos Estados Unidos. Então, primeiro formou a escola e da escola formou uma companhia de dança. Quando eu entrei na escola do Guaíra, já existia a companhia de dança. Então, eu acredito que já devia existir pelo menos há uns 7 anos a escola, quando eu entrei. Quando eu entrei para a companhia do Teatro Guaíra, isso foi em 1977, você era ainda uma menina. E eu lembro que você... formando, né, Flávio? Você estava entrando para fazer Gisele, como Gisele precisava de um grupo de meninas maior do que o corpo de baile tinha, o Hugo Della Valle começou a pegar algumas meninas talentosas do corpo de baile, da escola de dança, e aí foi quando você também começa a trabalhar com o corpo de baile. Como é que era para você, assim? Porque eu também tinha um percurso muito parecido com o seu. Aquele foi o meu primeiro trabalho, aquela foi a minha primeira trabalho profissional. E já com uma estrela da dança, que era a Ana Botafogo, que nos encantava a todos. Acho que a Ana, ela liderou com bastante brilho aquela companhia naquele tempo. Porque essa é a função de uma estrela de balé. E como é que era para você, assim? Quais eram as sensações que você sentia? Quais eram os seus desejos? Você era uma menina. A gente estava na escola ainda, né? Quando a gente foi selecionado para dançar a Gisele, a gente fazia as amiguinhas da Gisele. E eu tinha, assim, verdadeiro pavor de algumas bailarinas, principalmente. Eu tinha medo de chegar até perto das bailarinas. Mas, ao mesmo tempo, a gente imagino que nós éramos muito bagunceiros, né? Porque eu lembro da gente ficar correndo brincando de esconde-esconde, essas coisas todas, atrás das cadeiras do teatro. Lembro que tinha algumas bailarinas que tinham medo, porque eles usavam aquele elevador do teatro para as Willies subirem. E tinha, assim, várias bailarinas adultas que tinham medo de subir naquele elevador. Vamos falar um pouquinho desse elevador, que é para o público, isso é uma história maravilhosa. A história de Gisele, o segundo ato, ele se passa numa floresta na qual o corpo dessa moça, Gisele, que tinha morrido durante o primeiro ato, é enterrado. E o namorado, o amante dela, vai visitá-la durante a noite. E há uma lenda de que nessa floresta apareciam seres sobrenaturais que se chamavam Willis. E a montagem do Hugo Della Valle para o Teatro Guaíra de Curitiba era fantástica, porque como o palco tinha, o piso do palco descia, ou partes do palco desciam, as bailarinas elas entravam como se elas saíssem do chão. Eles colocavam uma névoa no palco e aí as meninas saíam como se elas estivessem saindo das tumbas, dos túmulos. Era tão maravilhoso. Todos os dias eu me trocava rapidinho, que eu só fazia o primeiro ato, e ia para o palco, para o teatro, para a plateia, para assistir essa cena. E assim, você está falando dela e está me vindo à cabeça. E uma coisa nova que você está me trazendo, que vocês tinham medo daquele lugar. Como é que era isso? Porque a gente ficava no subsolo do teatro, né, esperando o momento do elevador subir. E era meio pânico mesmo, né? Então entrava no clima da peça, no clima do segundo ato mesmo. Eu tenho muitas lembranças, Regina, daquele espetáculo. Eu me lembro que a gente excursionou por todo o Sul. A gente foi a Porto Alegre, a gente foi a Florianópolis, a São Paulo e algumas cidades daquele lugar.
porque eu acho que foi um momento muito bom para a companhia do Teatro Guaíra. Eu acho que quando a companhia começa realmente a ficar conhecida e se tornar mais conhecida do público, né? Ela já existia há alguns anos, já tinham tido vários diretores, mas o Hugo de la Valle, ele trouxe uma nova vida para aquilo ali. Como é que foi trabalhar? Eu fiquei pouco tempo na companhia, eu fui me embora para o Rio de Janeiro. Mas como é que foi para você trabalhar com o Hugo de la Valle? Então, eu ainda não era da companhia, né, Flávio? Eu era da escola. E eu tive aulas na escola com o Hugo, porque além dele ser diretor e bailarino da companhia, do Balé Guaíra, ele também era professor na escola de danças. Então, meu contato foi bem grande, assim, com o Hugo, com o Renan. É que nós tivemos na escola vários professores homens, que é bem diferente do que é o normal na formação da bailarina. Então, eu tive assim, por exemplo, eu tinha uma facilidade muito grande de giros, de salto, mas eu entendo que é muito por conta do professor. Né? Você acha mesmo que isso influencia, assim, um professor homem faz uma bailarina mais vigorosa? Não sei se vigorosa, mas tecnicamente é diferente, porque eram bailarinos que foram bailarinos profissionais, e eu acho que isso influencia muito no fazer artístico, principalmente. Né? Quem era que tinha lá no seu grupo que se tornou profissional? Eu me lembro da Bettina Dalcanale. A Bettina Dalcanale, a Daniela de Rossi, Elaine Sobrinho, Lia Comandulha, Silvia Andrzejewski, Vânia Pesikovski, Paula Rigues. Olha, Paula, Vânia, Elaine, Bettina, Daniela, todos se tornaram solistas, primeiras bailarinas, né? Nossa, que turma gostosa essa, né? Deu bastante gente. Mesmo. Uma turma e tanto. Eu achava que só tinha você, eu me lembrava da Bettina, porque a Bettina depois foi para o Rio, e me lembrava da Silvia. Então, mas nós, de profissionais assim, que seguiram carreira, foram muitas bailarinas, de uma turma só, né? A Daisy. Uhum. Gente, parabéns para os professores do Teatro Guaíra, da escola do Teatro Guaíra, porque... A Leonora ainda era de uma turma antes da minha, mas também, né, uma bailarina referência aqui, né, no Paraná, e no Brasil também. Então a gente teve muitas bailarinas da mesma turma, assim, que vingaram. Não é comum mesmo, até hoje em dia é bem difícil para uma bailarina da escola, forma 1, 2 por ano e que continuam numa carreira e que fazem uma carreira como bailarina. Bastante incomum, assim, foi bons professores, com certeza, assim, essas coisas não acontecem ao acaso, não. É cuidado, bons professores e meninas com talento. Meu ponto de vista é isso aí. Quando é que você entra de fato para o balé do Teatro Guaíra? Quando é que você, agora eu tenho um contrato, agora eu sou uma bailarina profissional? Em 79, quando eu voltei da França, depois de eu me formei na Escola de Danças do Guaíra, e aí fiquei 1 ano fazendo uma pós-graduação na Rosella Hightower, em Cannes. Ah, você passou pela Rosella? Não sabia disso. Que legal. E como é que foi lá, Regina? Como é que foi estar numa escola que é referência no mundo? A Rosella Hightower, naquela época, era uma escola referencial para o mundo inteiro. Então, e hoje em dia é uma escola internacional, tipo uma faculdade, né? Uma universidade de dança, Rosella, agora. Quem está dirigindo agora é a Paola Cantalupo, que dançou comigo em Lisboa. É muito engraçado essas coisas, né? Ela e o marido que estão dirigindo a Rosella agora. Mas foi muito legal, não? Porque na escola do Guaíra a gente tinha uma formação básica, um pouco de história da música, um pouco de história da dança e a dança em si, né? Quando eu fui para a Rosella, aí tinha dança terapia, fora as aulas de dança clássica, tinha aula de ponta separado, tinha aula de moderno, tinha aula de dança caráter, jazz, era o universo da dança mesmo, padedê, coisas que, por exemplo, na escola do Guaíra nem tinha
muitos bailarinos, alunos homens, né? Quase só meninas. É verdade, é verdade. Na minha formação, não lembro de ter nenhum menino fazendo dança comigo no Guaíra. E já lá na escola da Rosela tinha, nossa, acho que era uma sala inteira só de rapazes. Então tinha partner para todas as meninas nas aulas de bateria. Você ficou quanto tempo lá na Rosela e tal? Fiquei 1 ano. 1 ano. Aí você volta para o Guaíra e já entra direto para a companhia. Não, porque na companhia tinha audição, né? Companhia do Estado, você tem que fazer o concurso público tem que ter vaga. Uhum. Quando eu voltei no final do ano, aí não tinha concurso, não tinha nada, eu fui para a Dora, do Estúdio D, sabe a Dora de Paula Soares? Sim, claro. Então, fui dar aulas para ela, logo que eu voltei, e aí na metade do ano abriu o concurso. Era o Eric Valdo que estava dirigindo a companhia. Ah, já era o Eric. A Maria Jacira tinha saído da companhia, tinha ido dançar, acho que na Bolívia, e aí ficou uma vaga aberta. Eu fiz audição e o Eric me contratou na vaga da Maria. Só que mal eu entrei, o Eric voltou para o Rio e a companhia ficou acéfala. Então, durante esse período de 1 mês que nós ficamos sem direção, o Guaíra mandou todos os bailarinos para o Rio e nós fizemos o curso de verão da Dalal. Olha que interessante. Exato. Porque os bailarinos que tinham acomodação e tinham onde ficar, ficaram nas acomodações. E os bailarinos que não tinham, o teatro alugou um apartamento e lá ficaram os bailarinos durante 1 mês, até resolverem quem ficaria na frente da companhia. Que foi então que veio o Carlos Trincheiras. Ah, então você já começa a trabalhar no período mais produtivo daquela casa, que foi o Carlos Trincheiras. Carlos Trincheiras é um bailarino, coreógrafo português. Eu acabei nem trabalhando, eu fiz alguns trabalhos com o Eric, mas eu era como estagiária, porque eu não estava contratada pela companhia ainda. Uhum. E eu, assim, profissionalmente, eu comecei a trabalhar com o Carlos Trincheiras. Fala um pouquinho do Carlos pra gente, porque como esse é um projeto de memória da dança, o Carlos tem uma importância enorme para a dança, não só portuguesa, mas para a dança brasileira, porque ele fez um contributo enorme para o Balé do Teatro Guaíra. Ele é a nossa formação, né? Principalmente aqui na dança do Paraná. Porque era aquela coisa, né? A gente brasileiro, meio largando, quando o seu Trincheiras chegou aqui, a primeira coisa, ele reuniu a companhia toda e falou que ele era para se chamar Senhor Trincheiras ou professor, mas nunca pelo nome, Carlos ou Trincheiras, né? Já tirou a intimidade de todo mundo. Junto com ele veio o Jair Moraes trabalhar com a companhia. Uhum. E depois a Santa Rosa. E o Francisco Duarte, que também estava em Lisboa trabalhando junto com o Trincheiras e o Jair. Foram os bailarinos, os dois que voltaram para o Brasil junto com o Carlos. O Francisco Duarte já tinha sido bailarino da casa, porque era da minha época. Sim, e depois ele foi para Lisboa e depois voltou de novo junto com o seu Trincheiras. Né? Quando o Trincheiras assumiu aqui, ele trouxe os 2 bailarinos, porque também já conhecia um pouco do repertório, né, do Trincheiras. A Isabel Santa Rosa, que é uma grande bailarina portuguesa. Depois de acho que 2 anos, o Trincheiras já estava aqui quando a Santa Rosa veio. Mas acho que a Isabel estava em Minas, né? Ela passou um período também lá no Teatro Municipal conosco. Isso. Uhum. E ela veio no Palácio das Artes trabalhando. Sim, sim. Antes de ir para o Guaíra. Porque depois, quando ela foi para o Guaíra, acho que ela ficou lá até depois que o seu Trincheiras tinha falecido. E ela voltar para Lisboa. Né? Regina, nos interessa bastante esse período, assim, os trabalhos, como é que era o processo de trabalho do Trincheiras, como é que era essa relação coreógrafo importante,
numa companhia jovem, como é que vocês tratavam, como é que era o tratamento dele com vocês, como é que era o aprendizado, né, dessas novas obras. Era um novo tipo de coreografia, era uma nova estética. Como é que foi isso? Fala pra gente assim, quais os balés mais importantes que eles fizeram. Então, para mim, assim, foi difícil, assim, o período de adaptação. Primeiro porque era a primeira companhia profissional que eu estava trabalhando. Eu não tinha uma visão, assim, estética da dança como o Carlos queria, né? Então, a primeira coisa que ele fez, assim, para mim, pelo menos, foi me chamar e disse que eu tinha muito talento e tal, mas que eu não podia funcionar como um termômetro dentro da companhia. Se a companhia estava bem, eu estava bem. Se a companhia estava mal, eu estava mal. Eu tinha que perder peso, que assim que ia ser, né? Então, lá na companhia, a gente sempre teve, durante o período que o Carlos Trincheiras trabalhou conosco, nós tínhamos 2 ou 3 elencos. Então, você tinha que arranjar o teu espaço, por exemplo, o elenco principal, o primeiro elenco trabalhava na frente, eventualmente o seu Trincheiras estava sempre prestando atenção, quem estava trabalhando atrás, e chamava ou um ou outro para ver como é que estava, se estava conseguindo acompanhar, porque ele não tinha tempo, obviamente, para trabalhar todos os bailarinos. Então, foi assim que eu aprendi, pelo menos, assim que está trabalhando, mesmo quando não era o cast principal. E eu acho que foi muito por aí que eu fiz a minha carreira, não? Porque quando ele chamava, você tinha que estar pronto. Você lembra qual é o primeiro balé que você dançou? Do Trincheiras? Dimitriana. Como? Dimitriana. Dimitriana. Como é que era? Era um balé de grupo? Era um balé de Era um balé de grupo. Era um balé de grupo, era como se fosse uma sala de aula com o professor, e o professor lá tinha a sua escolhida, a sua preferida, e dançava lá um balé com um bailarino. Mas era como se estivesse tudo dentro de um estúdio, dentro de uma sala de aula, mas com figurino, todas as meninas de vestido azul, de chiffon, e os meninos de malha, aquela história que o Trincheiras trouxe aqui para a companhia, de costurar a malha por cima da sapatilha, para ficar com uma linha melhor. Então. Toda uma estética que era própria dele, eu lembro bem. Me diz uma coisa, e quando é que ele começa a te ver? Quando é que você sente, ele agora me olha, ele agora me vê? Eu acho que eu estou passando para uma nova fase. A gente, assim, quando ele montou o Circo Místico, o Grande Circo Místico, eu tive a oportunidade, eu fazia um corpo de bailão lá, mas estava aprendendo tanto o papel da Lili Brown, que era um personagem da Cristina Camilha, que ele criou para Cristina Camilha, quanto o papel da Margarete no segundo ato, que era a Eleonora quem dançava. Eu cheguei a estrear a Lili Brown, mas aí eu casei com o Rogério e a gente foi embora para Lisboa. Então, era bem um momento assim que eu estava começando a ter meus primeiros papéis na companhia. Então, você passou esse período em Lisboa. E lá em Lisboa, como é que foi a tua vida lá? Foi apenas espectadora? Você trabalhou com dança? Como é que foi o teu tempo em Lisboa? Assim, quando eu fui para Lisboa, o Armando Jorge estava precisando de uma bailarina que tivesse boa técnica nas pontas para fazer um dos cisnes grandes, porque eles iam montar para a temporada o segundo ato do Lago, e ele precisava de uma bailarina com boa técnica de pontas para fazer um dos cisnes grandes. Na Companhia Nacional? Na Companhia Nacional. Ah, tá. Uhum. Mas a Companhia Nacional era uma companhia bem grande, tinha 5 primeiras bailarinas, daí tinha as primeiras solistas, o elenco acho que tinha 60 e poucos bailarinos na companhia. Uhum. E aí, como é que foi a tua vida lá? Então, eu entrei como corpo de baile, né? A Maria Palmeirim, que era ensaiadora do clássico, o João Miranda era responsável pelos balés contemporâneos, das remontagens de contemporâneo.
Foi um período de muito aprendizagem. Eu tive uma sorte enorme, porque a Companhia Nacional, as embaixadas que tinham lá em Lisboa, tinham interesse que a companhia tivesse bailados dos seus países, né? Então a gente sempre tinha ou os professores ou os coreógrafos que vinham fazer as remontagens na companhia. Então era tipo beber direto da fonte. Foi o Hans Brenner, que era o último discípulo vivo do Bruno Vier, que foi montar a Nápoles pra gente. Eu convivi com o Michel Renaud, que foi uma estrela da Ópera de Paris, que trabalhou direto com o Sérgio Lifari, remontou Silvia e Suite en Blanc para a companhia. Trabalhei com a filha do Curtiós, que ela remontou Mesa Verde, direto com a Patrícia Nero, que montou o Concerto Barroco e Serenade. Então, foram experiências assim. Que maravilha! Eu tô aqui assim, bobo, porque só gente de primeiro time e só gente importante na história da dança do mundo. Então, assim, que aprendizado, Regina, que momento glorioso para a tua vida. Foi fantástico mesmo. Quem é que dirigiu? O Armando era o diretor? Eu fui crescendo como bailarina, né? Dentro da companhia, conquistando meu espaço. Então, eu comecei dançando já uma vez solista do Lago. E sempre primeira solista, os papéis de primeira solista. O Suite en Blanc, que era o Michel Renaud, ele me adorou, assim. Ele dava aula e ficava do meu lado. Então, todos os primeiros bailarinos, assim, no lugar na barra, mudou todo mundo pra perto, sabe? Bem diferente dele, na hora do almoço, na cantina, ele sentava na minha mesa, chamava Mabelle, ué, Mabelle. Era muito querido ele. Isso foi que época, que ano, Regina? Quanto tempo que você ficou em Portugal? Entre 83 e 86, que foi a época que eu vivi lá em Portugal. Em Portugal. Casa do Ballet Nacional já era o Teatro Camões ou vocês se apresentavam em outro? Já era o Teatro Camões e esqueci o nome aquele teatro grande que tem com o palco inclinado, é Dom Pedro, né? Eu não sei o nome, é o Teatro de Ópera que tem lá na cidade. Porque a gente dançava no São Luís e no Camões. Mas no São Luís, assim, as temporadas normais da companhia, que a gente tinha espetáculo quase todas as semanas, era no Teatro São Luís. Que momento, assim, lá em Portugal, você considera que foi, assim, o teu momento? Aquele momento você saiu do teatro. Sabe aqueles dias que a gente sai do teatro e diz assim, hoje foi meu dia, hoje eu brilhei, hoje eu fui pleno no palco. Que momento isso aconteceu para você? Olha, eu estava fazendo um trio de Suite en Blanc. A gente estava dançando num teatro ao ar livre, em Cascais, e estava chovendo, assim, o linóleo estava molhado. Tanto é que depois que eu fiz o trio, que a gente dançou o trio, eles cancelaram o espetáculo, porque estava muito impossível, assim, de dançar. Mas foi perfeito, né? Teve várias oportunidades, assim, fazendo um solo de Paquita, que eu achava muito difícil, que nenhuma das meninas queria fazer também. Momentos bem fantásticos lá. Eu te conhecendo, eu estou aqui pensando como é que é o teu fantástico, porque você, como você tem descendência japonesa, eu, às vezes, o período que eu dei aula lá para o Guaíra, foi quando eu conheci você, assim, reencontrei você, eu ficava dizendo, ela é um Mitsubishi, ela é uma máquina de fazer, porque enquanto você não fazia, você não suportava a vida, porque você é muito parecida com a Nora Esteves. A Nora Esteves do Rio de Janeiro também era uma excelente bailarina, e uma bailarina que tem essas características, que é querer dar o seu melhor ao público. Eu considero que isso é um ato de grande generosidade, porque só as pessoas que querem
se doar da melhor maneira para o público tem essas características. E você tem. E eu fico imaginando assim, você dizendo para mim assim, com esse ar assim, blasé, foi isso, foi aquilo. Que nada, esses balés são importantíssimos para a história da dança no mundo. Eles são dificílimos de fazer, porque além da técnica apurada, ele tem toda uma questão de estética, de estilo, que você tem que incorporar naquele corpo que dança aquilo. E você fala isso com uma... foi ali. Foi nada, gente. Ela é maravilhosa. Vocês não fazem ideia do que deve ter sido esses espetáculos para vocês. Falou uma coisa agora, Flávio, Sim. que eu acho assim, que é muito importante esse comentário que você fez, né? Da parte interpretativa da bailarina, dela conseguir separar o domínio técnico, você trabalhar muito forte o domínio técnico para você poder dançar. Porque eu vejo que hoje em dia a gente faz jurado em concurso, eu não vejo dança, eu vejo um exibicionismo ginástico. E a pessoa parece que não explora essa parte dramática, a poesia da dança. Isso é verdade, Regina. E eu acho que isso está muito nos novos professores. Nas questões que eu acho, assim, isso é uma questão pessoal minha, acho que devido aos concursos, que é uma parte da dança, não sou contra, mas que devido aos concursos, eles exigem muito um certo virtuosismo, que às vezes nem cabe naqueles balés, mas assim, eles exploram muito o quantitativo, e aí você passa a não ver mais um corpo dançante. E é muito lindo quando você vê um bailarino, uma bailarina que tem boa técnica, que sabe, que se apropria daquela linguagem, o seu corpo, mas que dança, que você vê ali que tem um artista, que é arte ali atrás. Não é verdade? Mas é porque, Flávio, a gente tem poucos bailarinos que foram bailarinos, professores que foram bailarinos, que foram artistas bailarinos. A gente tem muita réplica, você fica replicando coisas que você vê no vídeo, que isso, que aquilo, e acaba às vezes replicando mal, e essa mídia vai ficando cada vez pior, né? Vai se descascando, se decompondo. Então, eu acho uma coisa assim que eu, por exemplo, sempre quando eu faço jurado, eu acho importante a gente estar enfatizando que quem está assistindo e quem vai ser premiado naquela apresentação vai passar a ser referência para outros que têm interesse, que têm vontade também de ser premiado, de ser classificado, né? Então é muito importante essa consciência, né, de você não transformar a dança no que ela não é. É verdade. Eu prefiro menos virtuoso, mas com mais poesia. Eu prefiro ver poesia, né? A parte dramática, a parte artística, né? É o diferencial, né? Do artista bailarino. Sim. Eu acho também que falta aos professores novos um certo estudar. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar dos seus livros. Você desenha, você tem uma mão para o desenho que é maravilhosa. Que foi uma surpresa quando eu soube, porque até mesmo quando eu vi os seus livros pela internet, eu achava que outra pessoa tinha desenhado aquilo e que você orientava na questão do balé. E quando eu soube que era você mesmo que fazia, eu caí. Não é possível, porque isso é muito lindo. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero falar agora um pouco da tua volta para o Teatro Guaíra, e aí como é que foi, quem era a direção, e aí como é que você chega nessa companhia já com essa grande bagagem que você traz de Portugal. Então, eu voltei para o Brasil, porque eu era casada com um bailarino e tal, ele não estava legal, e resolvemos voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, daí era bem metade do ano, estava tendo audição na companhia. Aí eu fiz a audição, nessa audição tinha até bailarinos da companhia fazendo parte da banca, estava a dona Emma Sintani, não me lembro mais quem que estava fazendo banca na época, mas eu lembro que teve lá uma sequência de fouettés e tal, eu terminei com 6 ou 7 fouettés. Sei que na época os bailarinos nem giravam tanto, mas como eu tinha vindo de Portugal e a gente estava acabando de fazer o baile dos cadetes, lá, eu fazia a competição dos fouetteiros lá,
Nossa, estava girando um monte, eu já girava bem aquele dia. Tinha baixado o santo, girei, sei lá, terminou a música e eu continuei girando. Aí a banca aplaudiu em pé, aquelas coisas todas. Mas o seu Teixeira me falou que eu só tinha nota para passar como corpo de baile. Que era para eu pensar, para ver se eu queria ficar. E ele todos os anos ia para Portugal e estava acompanhando. Sabia que eu só revezava o primeiro papel em Portugal. Mas que as pessoas aqui da companhia tinham que me aceitar e me dar um suporte, né? Que eu tinha que ser inteligente para voltar a ocupar algum papel aqui na companhia. Aí eu fiquei um ano, meio ano desde que eu fui contratada. Primeiro foi aquele contrato experimental de 3 meses. Depois que terminou esse contrato de 3 meses, no dia que terminou, ele veio já com um contrato de demissionistas para mim. E depois de um mês eu já estava contratada como bailarina principal. Mas não estava dançando ainda. Os papéis de balé só lá no fundo, reaprendendo alguns papéis da companhia, né? Mas não dançando. Só depois de um ano. O primeiro ano eu entrei e fazia uma das mães no Quebra-Nozes. E acho que fazia uma das flores, uma valsa das flores. E no ano seguinte daí já fiz a fada açucarada. Mas foi assim, né? Um aprendizado de vida isso, hein? Isso foi um aprendizado, porque você vinha de uma companhia importante da Europa, voltar para sua casa e não te deixarem ocupar o espaço que você merecia e que era teu de direito. Você foi inteligente por esperar o seu momento e foi generosa, né, com as pessoas por deixar que isso fosse acontecendo lentamente. Parabéns, Regina. Eu te admiro bastante. Eu passo a te admirar mais agora. Obrigada, Flávia. Mas né? Eu acho que são momentos, né, que a gente passa e que marcam a vida da gente, mas também não eu sempre pensei, Flávia, a gente tem que estar sempre pronto, né? Lá atrás não importa. E isso refletiu também quando a Márcia Aide veio montar Copérios de Mago aqui pra gente. Também. Sim. Em princípio não tinha sido a bailarina que ia fazer a protagonista, eu ia fazer a Fada do Amor. Mas continuei trabalhando lá, era segundo elenco e tal. Daí no final a Márcia, não, venha pra frente, eu quero que você faça uma passagem do programa e tal. E acabei ficando eu como ela disse assim, você é a Isvanilda. E eu tive uma dificuldade com esse personagem, assim, porque eu não me via como uma menininha travessa, sabe? São coisas que a gente tem que pesquisar. Apesar do personagem ser uma menina travessa, você tem que pesquisar uma maneira que você se aceite, se assume como, né? Que caiba na sua personalidade aquilo. Então, a minha Isvanilda, ela era super apaixonada lá, porque na história da Márcia era uma outra história diferente do que Copélia, né? Não tem bonequinha, é um bonequinho, na verdade, mas ela era apaixonada por um cigano, e minha maneira de estar apaixonada por esse cigano era totalmente cega, assim, sabe? Ele era o amor da minha vida. Então foi aí que eu descobri o meu personagem, vesti a camisa. E daí ele acabou vergonha, né? Porque senão sempre fica aquela coisa meio fake, né? Aí foi muito legal. Daí pra frente eu descobri como fazer o meu personagem, e aí me senti à vontade dentro dele. Que balé desse período, você já está alguns anos na frente de quando a gente se conhece naquela companhia, você entra no palco e olha que o palco do Teatro Guaíra é a maior cena brasileira, é um palco enorme, é um teatro enorme. Eu acho que 3.500 pessoas cabem naquela casa. É assim, Regina? É gigantesco mesmo. É. Intimidador, né? É intimidador. Você já entra olhando assim, nossa, isso é um gigante, como ele vai me engolir. Ou você
é engolido por aquela casa. Engolido. Em que momento você sai de cena e diz assim, esse é o meu balé, hoje eu fiz o meu ofício como eu gostaria de sempre ter feito? Olha, eu acho que eu sempre, quando saía de cena, eu saía satisfeita, sabe? Dificilmente. É diferente de mim, eu sempre saía, foi horrível, eu sempre tinha uma autoestima péssima. Não, teve uma vez quando eu estreiei um solo do Pederneiras, que eu não gostei do que eu fiz realmente, no primeiro espetáculo. Aí quando eu voltei no segundo dia, já voltei com o pé no chão, mas é porque tinha um lance assim, que quando eu comecei o meu solo, a luz do chão apagou, assim, sabe? A luz era só iluminava o corpo de um tanto para cima, então você não tinha referência de onde estava o chão. E era um solo de muito controle. Eu me senti super mal fazendo no primeiro espetáculo. Mas aí no segundo espetáculo já lavei minha alma. Pederneiras, que você fala, é o diretor do... O Rodrigo. A gente teve 3 trabalhos na companhia com o Rodrigo. O Rodrigo, do teatro, do Grupo Corpo. Do Grupo Corpo, é. Tá, e qual foi aquele que você disse, hoje eu arrasei, hoje não só deu pra mim? Eu tenho certeza que foram muitos que você fez assim. Eu gostava muito de fazer o Segundo Sopro da Roseli Rodrigues. Desde que ela criou aquele balé da água, as pessoas gostavam. Aquele é lindo, eles dançam dentro de uma piscina, eles fazem o palco inteiro uma piscina, de uma lâmina de água e dançam. É lindo aquilo. E a Roseli é uma querida amiga, que eu tenho muita saudade dela. Também. E assim, e também, acho que toda aquela época que, eu sei que foi bem curto o período que a Suzana teve na frente da companhia, mas eu me senti tão valorizada com ela aqui, assim, sabe? Porque a gente sempre fica... porque além de diretora, ela se tornou uma amiga, sabe, Flávio? E a Suzana era uma pessoa que ela sabia muito dança. A Suzana, ela entendia tanto o lado do bailarino, porque ela tinha sido uma bailarina, ela foi bailarina do Teatro Municipal, quanto uma crítica, porque ela se tornou depois uma crítica de dança do Jornal do Brasil, e quanto... provavelmente ela leva essa bagagem como diretora. Então, assim, conta um pouco desse momento, porque a Suzana também é uma outra pessoa que nos faz muita falta, né? Desde que ela faleceu, desde que ela foi embora, ela deixou um lugar vazio na nossa história. Nossa, eu sinto muito isso também. Uma saudade muito grande dela. Porque ela era uma pessoa, eu acho assim, incompreendida por muitos dos bailarinos, né? Parecia que ela era uma pessoa fria, uma pessoa calculista, e ao contrário, ela era uma pessoa super sensível, mas ela era uma pessoa que sabia o que queria, né? Então, no começo, eu lembro quando ela assumiu a direção do teatro, os técnicos ficaram tudo de bico com ela. Depois, meu Deus, eles amavam ela. Chegavam, sentavam para tomar cerveja com ela na mesa, ficaram indignados quando o contrato foi desfeito e tudo mais. Foi um período fantástico. E ela, uma baixinha, magrinha, né? Mas pegava todo mundo. Quando eu voltei para o Ceará e eu fui fazer o Colégio de Dança do Ceará, foi a Suzana que eu trouxe para me ajudar a fazer a seleção dos alunos. Por isso que, assim, também tenho muita saudade dela. A gente acertou na mesma pessoa. Aí você se torna a primeira bailarina. Quais, assim, os papéis em que você julga que público, que não é pouco, e o público que frequenta aquela casa, eu nunca vi aquela casa pela metade, a lembrança que eu tenho do Teatro Guaíra é sempre de um teatro lotado, um lugar enorme, porque são pessoas que trazem nos seus genes, né, porque são descendentes de europeus, a frequentar um teatro. Em que momento você se torna realmente primeira bailarina no coração do público? Eu acho que foi com a montagem de Fadas de Bodas da Aurora, da Dona Tânia. Aquilo é dificílimo e você acaba morta.
Então, eu acho que foi com Bodas de Aurora com a dona Tânia, que dela eu dancei com o Jair e foi a oportunidade que eu tive de trabalhar com ela, né? Porque a gente aqui no Sul tá longe, né, dos grandes mestres, assim, do Rio de Janeiro e tal. Dona Tânia é Tatiana Lescova, que esse ano, em dezembro, completa 100 anos, e que é a única bailarina viva remanescente dos balés russos. Então, eu acho que assim, na minha carreira como bailarina, primeira bailarina aqui no Brasil, eu acredito que tenha sido esse o momento, né? Regina, a gente já está quase no final da nossa entrevista, passa rapidinho, a gente quer falar um monte de coisa, mas assim, a gente acha que 1 hora é nada, passa correndo. Hoje, o que você faz? Você dá aulas, você é mestre de balé da companhia, você é ensaiador, qual é o teu papel no balé? No ano da pandemia eu me aposentei e daí continuei me dedicando, né, com daí o terceiro livro, que é o Balés Ilustrados, uma enciclopédia para a dança clássica, o volume 2, que agora estou abordando os saltos e giros, e deu já 300 e tantas páginas que eu nunca imaginei que tivesse tanto material para saltos e giros. Assim. Pois é, vamos falar um pouco desses livros, como é que surgiu a ideia de fazê-los, como é que está sendo a recepção, né, pelo público da dança. São belíssimos, você me presenteou com um que está lá na escola de dança, na nossa biblioteca, e os alunos amam, adoram, porque ele nos ajuda a compreender como é que faz. E só uma pessoa que desenha bem como você desenha e que sabe dança como você sabe, poderia fazer. Então aquele é um livro raro, poucas pessoas no mundo poderiam fazer aquilo. É que assim, ó, Flávia, a gente teve a sorte, né, de ter grandes professores na vida da gente, né, Flávia? Eu poderia estar dando continuidade na minha vida, na minha carreira, dando aulas e continuar lá no teatro como mestre e tal. Mas eu acho que assim, eu posso ajudar mais gente e mais bailarinos ter uma vida mais longa na dança, porque às vezes eu vejo que os bailarinos acabam tendo que parar de dançar ou criticam o balé clássico por lesões, mas é mais por desconhecimento do que, na verdade, pelo fato que a dança clássica gere lesões dos bailarinos. Eu desacredito, eu acho que às vezes passado de uma maneira errônea para os bailarinos, não por maldade, mas por desconhecimento. Então, eu acho que assim, é uma maneira que eu posso colaborar de passar o conhecimento que eu tive de dança, como bailarina e como pesquisadora de dança também, porque eu acho que o balé ainda nos permite pesquisar, tem um espaço da gente continuar desenvolvendo, investigando, né, investindo nessa formação. Então, essa é a minha maneira de continuar contribuindo para a dança, desenhando o passo a passo, e como a gente tem muito pouco material, fora o teu, né, tem esse livro meu, mas um livro assim que tivesse esse facilitador de você poder ver a imagem, porque eu mesma, eu fico na minha pesquisa, assim, por exemplo, às vezes eu fico dias e dias tentando entender o que ela, vamos dizer, uma lesgar quis dizer com um movimento, tipo um GT passé. Eu não conseguia nunca entender o que era esse GT passé. Pesquisei no livro do Tarasov, pesquisei no livro da Vaganova, e a gente tem pouco material em português, sim, né? Sim. E pouco material ilustrado, porque às vezes a palavra, a escrita, ela não consegue definir exatamente como é que é aquilo. Porque, assim, nos teus livros, o que eu acho mais legal, você faz um épaulement e você mostra para o público como é que um épaulement. E é difícil você definir um épaulement, porque por mais que você diga isso, quando você vai botar desse jeito, você vai ver que falta uma coisa, né? Falta a respiração. E nos teus desenhos a gente consegue ver a respiração. É muito legal, assim, é muito bacana o teu trabalho. Como é que são esses livros? Fala para o nosso público, porque isso vai ficar como memória, e é legal porque as pessoas podem procurar conhecer esse trabalho. São quantos livros? Como é que eles são encontrados? Aonde é que eles são vendidos? Eu sei que eles já estão em outros países ou que vão para outros países. Como é? Conta um pouquinho para a gente.
Gisele, que é um livrinho história em quadrinhos, porque eu achei que tinha muita bailarina que ia justamente para os festivais e não conhecia a história do repertório, eu não sabia nem o que estava interpretando ali. E eu achei, como eu tenho facilidade para desenhar, acho que vou fazer uns quadrinhos. Não imaginava o custo que é, nem o preço de uma impressão de um livro. Então, esse meu primeiro livro foi patrocínio, né? Meu pai que ajudou a publicar, fazer aquela publicação, mas, assim, eu acho que cumpriu o objetivo, só que eu achava que ia fazer toda uma coleção dos clássicos do balé em quadrinhos e só consegui ficar num até agora. Porque depois eu resolvi fazer faculdade de dança e para o meu TCC, a gente tinha uma matéria que era terminologia da dança clássica. E eu descobri que a gente não tinha material de pesquisa. Só podia me basear naquilo que a professora fornecia para a gente. Então eu disse assim, gente, acho que está precisando a gente criar um livro, né, sobre os passos, os movimentos do balé clássico. E só que a gente sabe, né, a gente que é bailarina, que tem várias escolas, várias metodologias, alguns com o mesmo movimento, com nomes diferentes. Alguns nomes iguais com movimentos diferentes. Exatamente. Então, nessas minhas pesquisas, então eu disse assim, acho que eu vou começar a criar, como eu tenho facilidade, né, para desenho, tentar fazer um passo a passo, com as precauções, com os cuidados que a gente tem que fazer, as finalidades de cada movimento. E comecei, né, desde um pouco da anatomia básica, porque a gente tem aula de anatomia, cinesiologia na faculdade, pelo menos para a gente saber, né, que músculo que está movimentando, que osso que é, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem osso. Né? É verdade. Então, assim, e fica muito mais fácil para um professor orientar o aluno, se ele usar o termo técnico, né, que depois vai ficar para o resto da vida para esse bailarino, do que ficar lá, aperta o bumbum, né? Levanta mais não sei, eu acho que pode facilitar mais a vida tanto do professor como a compreensão do bailarino, se ele souber que músculo que ele está movendo, né? Com certeza, também penso assim. Então, a partir daí, então, eu comecei a pesquisar, desenvolvi esse segundo livro, que é os meus livros chamam Balés Ilustrados, e essa parte que é técnica, então se chamou Balés Ilustrados, uma enciclopédia para a dança clássica. É o volume 1, porque eu abordo um pouco de anatomia básica, daí os princípios básicos do balé clássico, da técnica clássica. Aí entro nos movimentos de braço, movimentos de dorso, movimentos das pernas sem deslocamento, e depois começo com uns passos básicos, que seria o plié e o relevé, e depois vou para alguns primeiros movimentos básicos de ligação. E depois, agora que estou nesse segundo, tudo isso já deu conteúdo para 300 e algumas páginas. E agora eu estou abordando giros e saltos, que já vai para mais 300 e tantas páginas. Meu Deus, que trabalho gigantesco, mas o que você vai deixar, né, para a história da dança, isso é maravilhoso. Regina, infelizmente a gente podia ficar conversando aqui mais horas, mas a gente já está estourando o nosso tempo. Me diz só uma coisa. Onde estão os livros? Pois é, onde é que a gente compra? Amazon.com.br, você encontra os livros lá. Regina Kotaka com K-O-T-A-K-A. Isso, K-O-T-A-K-A. Isso. É só clicar, digitar lá. Digitar K-O-T-A-K-A vai aparecer. Já vai aparecer, tá bom. Tem versão digital e versão impressa. Tá certo. Os alunos da escola de dança já conseguem ver aquele que você me deu. Mas quando a gente se encontrar, eu vou querer os outros, porque é muito importante para a formação deles. Regina, muito obrigado pela tua participação no nosso projeto, tá? Pela tua importância da dança, pela a bailarina que você é, pela mestra que você está sendo com o lançamento desses livros. Muito obrigado pela mulher da dança
que você significa e que representa para o nosso país. O microfone da rádio está... Eu quero agradecer muito. Fiquei muito honrada com esse convite, com essa lembrança, esse grande amigo que você é e que me deixa montes de saudades. Também, viu? Obrigadão, minha amiga. Um abraço para você. Sucesso, muito sucesso para você nessa Para você também. Já deu certo, né? Sim. Parabéns por tudo que você tem feito pela gente, pela dança. Obrigado, querido.